Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Vamos começar mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, na revista que já estamos trabalhando, que é Conheça o Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico, a importância desse livro no contexto da lei mosaica e também no contexto da história de Israel e a herança dele no Novo Testamento para as nossas vidas também no dia de hoje. Então, nós temos como alvo para essa lição entender a relevância do livro de Levítico, e aí esse aspecto de sentir e agir eu gostaria de dar bastante destaque hoje. Colocar a santidade como alvo na vida e agir, identificar algumas áreas da vida que precisam ser melhoradas em relação à lei do Senhor. Tem aquela música bonita que nós cantamos com frequência, né? Me ajuda a melhorar. E isso deve estar sempre na vida do crente, porque quando o crente acha que não precisa mais melhorar, ele está se comportando com aquelas atitudes farisaicas, né? Achando que é mais santo do que os outros, né? E a santificação é isso, é esse processo contínuo de autoanálise, é o processo contínuo de despertamento pela parte do Senhor sobre nossas vidas. E aí a gente vai procurando melhorar para se adequar sempre à palavra do Senhor. Vamos lá, continuando aqui, né? A gente tem esses exemplos, né, de livros que retratam leis, né? Temos o Código Civil, temos a Constituição também do nosso país, cada país tem a sua, e o Código de Trânsito. Eu gosto muito de uma expressão de um diácono, uma forma de abordagem sobre a Bíblia, que um diácono muito querido ele fazia. Ele dizia o seguinte: a Bíblia é como um código de trânsito. E ele disse assim: ele existe completo, a gente conhece um percentual dele, uma boa parte dele, e dessas leis que a gente conhece, a gente ainda viola propositalmente algumas, né? Se a gente fizer essa comparação realmente com o Código de Trânsito, realmente, quantas leis de trânsito nós já não conhecemos? Não conhecemos o código completo, né? Nós não trabalhamos com ele, mas para poder conduzir um veículo nós precisamos conhecer algumas. Mas mesmo essas que já conhecemos, será que alguma vez a gente não deu um deslize, não acabou até involuntariamente cometendo uma infração de trânsito? Pode não ter sido multado, mas que cometeu infração, isso às vezes acontece com muita regularidade. E aí quando a gente vai para a Bíblia, mesmo processo. Talvez a gente não conheça ela completa, a gente não tenha esse domínio, embora a gente deva sempre buscá-la, né? A gente não conhece todas as prescrições. Mas as que nós conhecemos, nós conseguimos seguir todas elas? É claro que a gente não vai perceber o seguinte, né? No Código Brasileiro de Trânsito, muitas vezes nós somos flagrados pelas câmeras, onde tem. Nosso código de santidade, que é a Bíblia, nós somos flagrados o tempo todo, porque ali tem câmera do Senhor em tudo que é lugar. Então a gente precisa prestar atenção nesse aspecto. Vamos seguir a Bíblia, né? Vamos seguir a palavra do Senhor e fazer de tudo para melhorar, para não errar. Porque é por isso que Deus nos chamou, né? Para isso que Deus nos chamou. Vamos lá, gente. Introdução do livro. A leitura e o estudo de Levítico exigem um pouco de preparo e pesquisa de expressões pouco comuns que não fazem parte da nossa cultura nem da nossa vida. A missão não é impossível, né? Não é impossível estudar esses materiais, esses termos, mas a gente precisa estudar realmente a lição com afinco e perceber, né, que a gente vai conseguir compreender esses termos. Aí lembrando o seguinte, gente, quando a gente vai falar sobre o holocausto, né, na igreja fala assim, o holocausto é um sacrifício. Sim, no contexto da igreja a gente conhece isso. Mas se você está evangelizando uma pessoa que nunca ouviu falar da Bíblia, que não teve contato com a Bíblia, é importante que você traduza esses termos, né? Você não vai falar, o holocausto, meu querido, o holocausto significa sacrifício. Não, você já fala logo o sacrifício que ele vai entender, né? Eram apresentados sacrifícios para que a pessoa pudesse se aproximar de Deus. Então, você já trabalha dessa maneira, né? Isso é uma dica, né, para como a gente trabalhar esses conteúdos de fé da palavra sagrada que não fazem, às vezes, relação, pelo menos os termos, né? Não fazem relação com o nosso dia a dia. Como toda semana a gente apresenta nessa parte panorâmica, o livro de Levítico está inserido naquele período em que Israel saiu do Egito, está ainda no deserto, né? Por isso que ele data dessa época de 1400 antes de Cristo, né? 1400, deixa eu voltar aqui só para não perder aqui a...
voltar uma, isso, 1400 antes de Cristo. O local é o deserto, para quem era dirigido esse livro, para o povo de Israel. E o versículo-chave está no capítulo 11, versículo 45, que ele nos diz o seguinte, deixa eu só localizar aqui. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. A partir desse versículo, nós, não no início, né, mas a partir desse versículo a gente começa, não é que as leis começam a partir do versículo 11, não, mas a partir desse versículo a gente começa a perceber qual é o tema central do livro. É santidade. A santidade de Deus e a santidade exigida do povo. Não é à toa que essa é a palavra-chave do nosso estudo. Bem, nós temos no livro de Levítico alguns esboços que precisamos seguir, né? Perceba que o livro de Levítico ele tem 27 capítulos. A primeira parte do texto, né, fala sobre a salvação, e aí fala sobre... Toda vez que eu clico aqui na parte do mousezinho aqui, acaba passando, né? Aí tem a questão da salvação, e a parte seguinte, né, veja, do capítulo 1 ao capítulo 10 tem a ver com a salvação, e do capítulo 11 ao 27 tem a ver com santificação. Hoje na igreja a gente tem isso bem definido. O que é a salvação? A salvação é o processo de resgate que Deus faz em nossas vidas, que será consumado no dia que estivermos na glória do Senhor. Já somos salvos? Sim, cremos como batistas que somos salvos desde o momento que Deus nos chama. Então, assim, mas pastor, tem aquelas pessoas que depois saem do evangelho, tudo e pronto. Então ali, ela não foi realmente chamada pelo Senhor. Quem é chamado pelo Senhor não deixa o evangelho, não sai do evangelho, permanece e começa a dar sinais evidentes da sua santificação. O que existe hoje, gente, são pessoas que são batizadas em igrejas. Batismo não salva. Batismo é um simbolismo do testemunho para o povo que nós somos da fé cristã. É um ritual de iniciação na fé cristã. Então perceba que na questão da santificação, quando é que termina a santificação? Quando nós somos gloriados com a coroa. Do momento que nós nos convertemos até o momento da chamada de Cristo, nós estamos em um processo de santificação, tá certo? Durante a nossa vida cristã, a santificação é um processo contínuo, crescente, que sempre nos conduz para próximo do Senhor. E aí no capítulo, a gente tem essas divisões, né, do 1 ao 11. A questão dos sacrifícios, sacerdotes são os temas, né? O caminho de Deus e como se aproximar desse Deus santo, que tem a ver com esses sacrifícios. E aí do capítulo 11 ao 27 fala sobre as leis da vida, a caminhada com Deus e como viver com esse Deus santo, né? Então a gente vai perceber que aqui trata dessa caminhada e aqui trata do processo, como deve se manifestar essa caminhada, né, na vida do crente, né? Continuando, gente, se a gente fosse resumir o livro de Levítico em uma única sentença, seria a seguinte: o Senhor proviu os sacrifícios para dar ao homem oportunidade de ter comunhão com ele e as festas, para que essa comunhão fosse mantida e celebrada, né? A gente tem esse resumo do livro de Levítico nessa expressão, né? Estejam sempre marcando. Vocês que já estão com a revistinha aí em casa, vocês podem fazer sempre essa marcação. Quando for ler o livro, ler com essa perspectiva, né, que já ajuda também a gente a perceber esse aspecto na vida do povo, facilita também a nossa leitura. E agora vamos para alguns destaques, né, do livro de Hebreus. Ainda dentro dessa questão, dessa temática, né, o primeiro destaque é o seguinte: Levítico descreve como os sacerdotes eles deveriam se comportar e conduzir a vida espiritual da nação. Ele começa descrevendo os sacrifícios, depois trata sobre os sacerdotes. E aqui, gente, a gente tem, isso não é por acaso, né? A gente tem uma coisa muito interessante no meio cristão, que parece até ironia, mas tem muitos pastores que não são crentes, que não são servos realmente do Senhor. São aqueles que o Senhor vai dizer no final lá no dia do julgamento, né? Não vos conheço. Porque conhece a palavra, sabe o que é necessário para se caminhar no processo da salvação, mas não tem uma vida devota ao Senhor. Teve um pastor, certa ocasião, que isso aí eu fiquei sabendo, né,
desse processo que ele estava desandando aqui na fé enquanto estava trabalhando na capital. E o que aconteceu com esse pastor? Perdeu sua igreja, consequentemente, isso fica refletido refletidas nas suas ações. Esse processo acaba machucando a igreja, acaba descredibilizando o pastor. Bem, perdeu o seu ministério. E o que aconteceu? O único lugar que ele conseguiu atuar como pastor foi realmente na região do sertão, numa região bem isolada, num local bem isolado. E quando esse pastor foi trabalhar nesse lugar, esse pastor teve um reencontro com o Senhor. Ele percebeu as dificuldades tanto do trabalho, que ou ele se agarrava com o Senhor, ou ele perdia, né, o seu sustento, perdia a sua vida, perdia a sua fé. Então ali ele realmente, quando regressou, né, desse trabalho que foi fazer fora, voltou um novo homem. Então a gente percebe, né, o que aconteceu na vida de Israel? Um deserto, né? Às vezes o líder ele precisa passar por esses desertos para poder se reconectar com o Senhor. O ideal é que não precise, que a gente possa vir na orientação, que a gente possa vir no caminho. Mas quando a gente às vezes vê algumas situações como essa acontecendo, veja que Deus como amou esse pastor, né? De mesmo ele tendo sido negligente, mesmo ele tendo sido relapso, Deus o preservou, levou para um caminho de deserto, um caminho árido, e hoje ele está de volta, né, ao trabalho do Senhor com muita eficiência e com muita devoção, acima de tudo, né? Vamos lá para os nossos destaques. Um detalhe muito importante a respeito de Levítico é o seu par com o Novo Testamento, Hebreus, né? Então vocês vão ver a questão, o Novo Testamento na carta aos Hebreus, a gente tem uma relação com alguns elementos do Antigo Testamento, principalmente com o livro de Levítico. A carta informa os crentes como a obra de Cristo supera todos os rituais do Antigo Testamento, tanto para a salvação quanto para a santificação. Aí vamos para alguns detalhes, né? Deixa eu carregar logo todas as informações. Veja o que a gente tem em Levítico e o que a gente tem em Hebreus. Que tipo de sacerdócio nós temos em Levítico? O araônico, né? A partir da família de Arão. E em Hebreus, nós temos o sacerdote messiânico, que é a partir do Messias, né, de Cristo. O sumo sacerdote é imperfeito, por isso que ele precisa apresentar os seus sacrifícios, lá em Levítico. Quem é o sumo sacerdote em Hebreus? Jesus Cristo, e ele é perfeitíssimo, né? Os sacrifícios eles são variados e constantes em Levítico, aí tem vários sacrifícios que são apresentados, e em Hebreus destaca o sacrifício único e definitivo na pessoa de Cristo. É por isso que a igreja cristã hoje não apresenta mais sacrifícios como faziam os judeus, porque Jesus Cristo é o nosso sacrifício. É o sacrifício perfeito, é o sacrifício definitivo. Quem era o líder do povo na época de Levítico? Moisés. Quem é o líder da igreja? Jesus Cristo, né? Então, sigamos essas orientações. Os sacrifícios eram oferecidos pelo povo, a fim de entender como é que se dava, né? O ator até fala dessa palavra, o trabalhão, né? Que dava para seguir o Senhor naquela época. Vamos ver algumas tabelas desses sacrifícios, né? Bem, o holocausto. O holocausto era um sacrifício que era queimado todo, né? O holocausto ele tem a ver com essa queima total do alimento. Tinha alguns alimentos que eram parciais, eram cozidos, coisa do tipo, né? E veja como é que funcionava. Era uma expiação pelo pecado geral. O animal, de acordo com as posses do ofertante, sem defeito, né? Quem tinha condições de um bezerro, dava um bezerro, quem não tinha um cabrito, e aí tinha as condições. E em Cristo, né, é a entrega total e suficiente de Cristo para nos resgatar do pecado, né? Aqui a pessoa dava um animal de acordo com suas posses. Aqui Deus entrega o seu Filho para nos resgatar do pecado. Então, assim, não tem níveis, né? Eu entrego o pastor, eu entrego o diácono, eu entrego o irmão. Não, aqui entrega de Cristo para perdão dos nossos pecados. Seguindo, os manjares, né, que tem a ver com os cereais, né? Flor de farinha, era melhor farinha sem fermento. O fermento é a figura da corrupção, lembre sempre disso, né? Mas aqui sempre tinha esses cereais, né? Esses grãos que eram oferecidos, né? Também como sacrifícios. E representavam a gratidão a Deus.
E aqui a perfeita humanidade de Cristo, a qual nós devemos confiar para também demonstrarmos essa gratidão ao Senhor. A oferta pacífica, que era a gratidão e o desejo de comunhão com Deus, que podia ser boi, carneiro, bode sem defeito. E em Cristo nós temos a paz com Deus. Ele é a nossa paz. É Deus que faz essa aliança, que faz essa reconexão que nós perdemos. Cristo continua sendo o nosso sacrifício perfeito. Bem, aí vem a oferta pelo pecado, né? Perdão de pecados não intencionais. É o boi ou o bode sem defeito. Cristo é a nossa oferta para os pecados. E aí a gente vai perceber o seguinte, que aqui no Novo Testamento nós ganhamos uma nova concepção que não tem mais aquela ideia pecadinho, pecadão. Todo pecado conduz à morte e para se livrar da morte precisamos do substituto. E quem é o nosso substituto? Jesus Cristo. É aquele que se ofereceu por nossos pecados, né? E a culpa? Perdão pela culpa, né? São de pecados específicos, pecados intencionais, né? Aí um carneiro sem defeito. E Cristo levou a nossa culpa e pagou o preço que devíamos ter pago. Cristo continua sendo sempre o nosso sacrifício perfeito, né? Até uma forma de resumir todo o livro de Levítico. Se você fosse olhar o livro de Levítico pela ótica do Novo Testamento, fala assim, olha, pegue todo o livro de Levítico e coloque sobre Cristo Jesus, sobre o jugo de Cristo Jesus. Então isso daí iria substituir todos aqueles outros sacrifícios. Iria não, né? Substitui todos os outros sacrifícios. Vamos passando aqui. As festas bíblicas, né, elas têm um propósito interessante na vida do povo de Israel. Eu vou destacar aqui pelo menos 4 dessas festas, tem mais algumas, né? Depois a gente pode até pesquisar, se você achar interessante, né? As festas judaicas, né? A gente tem pelo menos umas 7, 8 festas que são as principais. E aqui a gente tem, dentro dessas festas, né, tem o sábado, a Páscoa, a primícias, a festa das semanas, as trombetas, da expiação, tabernáculos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 festas. E tem algumas dessas que se desdobram em alguns mais, né? Acho que dá umas 8, 9 festas, por conta aí, dependendo da tradição judaica, né? Que a pessoa siga, né? E o que devemos notar é que todos os dias tinham um propósito em relação ao povo e mantinham Deus como centro de tudo que era. Lembra que semana passada eu mostrei aquela disposição do tabernáculo entre as tribos, e é importante que a gente considere isso, né, para perceber que o povo estava sempre nessa adoração, né, deveria estar sempre nessa adoração em volta desse tabernáculo. Né, o olhar central da tribo de Israel, do povo de Israel, era sempre essa presença de Deus no tabernáculo. Né. Bem, aí fomos para Páscoa. Páscoa e Pentecoste aqui nessa primeira lâmina. Uma realizada no mês de Nisan e outra no Sivan. Lembrando que aqui não são datas iniciais, né? É o que vai ficar muito parecido com a nossa data do calendário. Então Nisan seria entre março e abril. E aí a gente vai fazendo a sequência, né? Comemora, né, como eu disse a vocês semana passada, né, a Páscoa. Comemora a libertação do povo de Israel. E o que era essa Páscoa? Lembra da Santa Ceia lá de Jesus? Era um jantar que lembrava Israel como agiu na libertação do seu povo. Então tinha esse jantar, tinha esse banquete, que era celebrado na Páscoa, antes de vir aquele momento mais amargo, né, de comer o pão sem fermento, essas coisas. Então tinha essa celebração. Veja que Jesus ele celebra a Santa Ceia na comemoração da Páscoa. Pentecoste que dedicar a colheita ao Senhor, né? Poderia ser também, pode chamar também uma festa tipo de primícias, né? Que no calendário católico, né, equivale àquela data mais ou menos de São João, São Pedro, que são festas de primícia. Né? Aqui no Brasil a gente tem muito, principalmente no Nordeste, nessa questão da cultura do milho, que aí veja as comidas, né, que são apresentadas, não estou dizendo, gente, que a comida é sacrificada a São João, a São Pedro, a Santo Antônio, não, nada disso. Eu estou dizendo que isso é muito comum nas culturas agrícolas, principalmente, quando tem a sua divindade, de em determinados momentos, quando a colheita é farta, de fazer essas celebrações regadas a essas comidas. Né? Então, essa colheita, né, que é entregue, né, lá no Antigo Testamento era uma porção, né, dessa colheita, era entregue. Quando digo uma porção, um simbolismo, né, um ramo, um galho, um fruto, né, da colheita. E o sacerdote apresentava ao Senhor esse molho da colheita do ofertante. Expiação é o dia do perdão. O judeu tem esse chamado, é o dia do Yom Kippur,
o dia não, né? O Yom Kippur, né? Que Yom já é dia, né? Yom Kippur, que é o dia do perdão, essa celebração que ele faz de tempos em tempos, né? Fazia, né? Quando tinha o templo em funcionamento, né? De oferecer um sacrifício para receber o perdão que dava vida, né? Então, uma das características é essa oferta queimada pelo pecado, né? Que era oferecida ao Senhor. E a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, né? Que lembra o povo na época da peregrinação, e o povo ficava sitiado, né, em volta da, do templo, né, durante 7 semanas, né, fazia aquelas barraquinhas, né, para poder ficar ali nesse período, na festa dos tabernáculos. Eu imagino que devia ser muito bonita, né, e muito movimentada também, né. Bem, qual é a diferença entre os levitas, né, quando fala assim, livro de Levítico é o livro para os levitas e um livro para o povo, né, as regras para os levitas para lidar assim com o povo. Qual é a diferença entre levita e sacerdote? Todo sacerdote é da tribo de Levi, mas nem toda pessoa que nasceu na tribo de Levi é um sacerdote. No Novo Testamento, a gente tinha já uma população de levitas imensa, né? E bem aí também dessa linhagem também de sacerdotes. Então, o que acontecia? Às vezes as escalas, né, eles tinham responsabilidades, né, no templo, né, com a música, com a leitura, com o assessoramento dos escribas e coisas do tipo, né? E aí o que acontecia? Por ter tantos, às vezes uma pessoa dessa era escalada uma vez na vida. É o caso, por exemplo, do pai de João Batista, né, quando teve aquele, vocês lembram, né, que quando ele foi agraciado com a mensagem do Senhor que a esposa dele ia engravidar, ele fez um desdém disso daí, ficou sem falar por um tempo, né, até o menino nascer, mas mesmo sem poder falar, ele foi realizar o seu serviço, né, o seu serviço no templo, que provavelmente teria sido um, aí no máximo dois ao longo de toda a sua vida, tanto sacerdote, tanto levita que havia naquela época, né? Então, até algumas passagens bíblicas, alguns estudiosos, deixa eu ver aqui qual foi a estimativa que ele dava, em torno de 18 mil sacerdotes ou levitas, 18 mil, né, sacerdotes e levitas, né, que havia naquela época. Então era muita gente, então faltava serviço, então tinha escala. Era escala para todo mundo ali, e quem entrasse era muito honrado com isso, né, se sentia honrado com isso. Vamos lá para uma curiosidade do livro. Eu quero chamar você a atenção lá para o primeiro capítulo. Lembra que eu disse a vocês que os livros do Pentateuco, no original, eles têm o nome, né, geralmente das primeiras palavras do livro. Então, o livro, né, Levítico, né, no hebraico, ele não vai se chamar Levítico, ele vai... Agora me faltou só o nomezinho do original, mas significa ele chamou. Levítico não significa como chamou, isso já é uma tradução do latim para o português. No original ele chamou, e por que isso? Veja no primeiro versículo. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Então, esse chamado do Senhor para o povo, né? Então, esse é o que intitula no original o livro de Levítico, né? Uma curiosidade sobre o livro. Depois eu posto para vocês lá o termozinho que a gente usa para se referir ao nome do livro, né? No original, né? O autor ele destaca uma coisa interessante sobre essa questão do livro de Levítico, porque ele está no meio do Pentateuco. Veja a história dos inícios da humanidade, das coisas, do povo de Israel, e Números e Deuteronômios, que é essa caminhada para o início na Terra Prometida, né? Então o livro de Levítico ele está nessa posição estratégica para poder perceber o que o povo deveria fazer para poder chegar na terra. Se você vai entrar na terra que o Senhor prometeu, você não pode entrar com a conduta que você tinha lá no passado. Veja que coisa interessante, né? E o livro de Levítico serve para isso, para espiar esse pecado do povo para que ele possa entrar melhor na terra prometida. Bem, aí tem a questão do número 7, né, dentro do livro de Levítico, né? O sábado, né, a guarda do sábado é o 7º dia da semana. O 7º ano, que é o ano sabático, né, o ano de descanso da colheita, né, tinha da colheita, algumas coisas, é um nome simbólico também dentro da cultura de Israel. O ano do jubileu, 7 vezes 7 dá 40,
ou 49 semanas, né? Então, ou anos, né? 7 semanas de 7 anos, né? Então, dá 49 anos que a festa do jubileu era celebrada no seguinte, com 50 anos, né? E lembrando, gente, esse é o ano do jubileu da primeira igreja batista em Tiúma, né? Esse ano, no mês de novembro, nós vamos completar 50 anos de existência, né? Então, a gente está se organizando aí para deixar o espaço físico mais organizado, mais bonito. Então, vamos caminhar nesse sentido, né? E o Pentecoste, que eram 7 semanas após a Páscoa, né? Então, esse número 7 é uma referência muito presente, lembrando que 7 significa perfeição, né, no texto tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? É um número completo. 7 dias o Senhor fez todas as coisas que existem, né? Continuando aqui. Aí no 7º mês, a festa das trombetas, o tabernáculos, o Pentecoste durava 7 dias e a Páscoa também durava 7 dias, né? Então era uma semana de festa, né? Então tinha essa representação desse número 7 muito firme, né? Muito evidente dentro do livro de Levíticos. Continuando aqui, as doutrinas, né, que são mais evidentes dentro do livro, Deus é santo. A doutrina da santidade de Deus não é teórica, ela é prática. E a santidade que é imprescindível, ou seja, ela é indispensável ao povo. No reino de Deus, a santidade não é uma opção, é uma necessidade. Se eu quero me aproximar do Senhor, eu preciso ser santo como Ele é santo, né? Eu preciso chegar diante do Senhor com o coração contrito, com o coração pronto a receber o perdão de Deus. E sempre lembrando, eu gosto muito de uma música do grupo Novo Tom que coloca o seguinte: pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. A ideia do sacrifício é que o pecado ele gera morte. E para não matar o pecador, a gente substitui pelo animal, né? Pelo cordeiro, pelo bezerro, substitui por esse animal, a fim de receber perdão. É um preço de sangue, né? O derramamento do sangue, é essa morte substituta. Então, Cristo é quem pagou com seu sangue pelo nosso pecado, né? Então, Cristo é o nosso substituto, né? Ele substituiu a nossa culpa pelo seu perdão. Isso é lindo, né, gente? E nesse caminhozinho final, o livro de Levítico parece um pouco insípido e difícil de ser lido, mas se ele for entendido a partir desses princípios, né, que nós colocamos aqui como estudo, né, ele prepara um caminho para compreendermos a necessidade e a eficácia do sacrifício de Cristo. E quando nós fazemos isso, né, a leitura se torna muito agradável, né? Lembrem sempre, né, que os sacrifícios que são apresentados no Levítico são sacrifícios provisórios, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Ele não é necessário outro sacrifício, o de Cristo já é o suficiente para as nossas vidas. Queridos, nós chegamos, né, ao finalzinho desse estudo, que eu gostaria só de ler esse último texto aqui, né, que foi justamente sobre esses sacrifícios que eu estava mencionando, né, que os tipos de sacrifícios provisórios que se apresentam em Levítico são cumpridos e explicados no Novo Testamento, principalmente em Hebreus. Leia Levítico e Hebreus em paralelo e descubra verdades maravilhosas para a sua vida. Tem uma leiturinha da semana, gente, que eu vou postar daqui a pouco lá no grupo do WhatsApp, para que você, se já não fez, mas que faça ao longo dessa semana. E, se possível, leia o livro de Levítico completo, né, ao longo dessa semana. 27 capítulos, dá para você fazer uma divisãozinha boa aí de alguns capítulos aí por dia, e eu tenho certeza que você vai concluir bem. Peça ao Senhor que Ele continue abençoando aí a sua vida e lhe dando aí uma semana na sua presença, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deixa eu só sair aqui para poder finalizar. Um abraço para todos, fiquem na paz.